uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Marília. Estamos começando o programa Com a Bola Toda, hoje, quinta-feira, 14 de março de 2019. Vamos falar tudo sobre os principais times de São Paulo. Vamos falar de Libertadores da América, Copa do Brasil, Paulistão e, claro, e principalmente Marília Atlético Clube e a Bezinha, que está aí em contagem regressiva para o seu início. E quem tem as novidades de tudo isso é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do canal 4. Estamos aí há 31 dias, né? Acho que é 31 dias da estreia, 14 de abril, contra o Vossen lá em Assis. Marília segue a preparação para a disputa da competição, né? Agora à tarde um treino no Country Club. Por enquanto, Ronaldo, nada de diferente do que a gente vem acompanhando. Os 10 jogadores acertados estão em treinamento. Alguns que estão em avaliação permanecem. Enfim, ainda não houve uma dispensa ou até mesmo a confirmação de alguns nomes, além daqueles que a gente já noticiou. Além das informações do MAC, Ronaldo, a gente tem algumas situações aqui para falar em relação ao Alves Celeste, dessa preparação, até mesmo dos jogos amistosos. A gente no último bloco vai falar também sobre um dos adversários do MAC nessa primeira fase, o Assisense. Até porque lá, Ronaldo, está o Rodrigo Ortega, que foi por 2 anos praticamente diretor de futebol do Marília e hoje exerce essa função lá no clube de Assis. E eu bati um papo com ele agora à tarde, né, e vou comentar um pouco do que ele acabou me revelando por entrevista, por telefone, de como está a estrutura do Assisense, se tem jogadores do Marília que já passaram por lá e que vão ser aproveitados no clube de Assis. E é claro que ele vai dar a impressão dele do que ele está vendo também em relação ao MAC. Então acho que uma informação que a gente, nesse momento da Bezinha, encontra muitas dificuldades, Ronaldo. Eu acho que a gente vai encontrar muitas durante toda a caminhada, de pegar informações dos adversários do MAC, né? Porque muitas dessas cidades, Assis ainda a gente consegue alguma coisa, Santa Cruz do Rio Pardo, mas Capão Bonito, né? Onde tem o MAC como adversário, o Elo Esporte, o próprio Itararé, a gente vai encontrar muitas dificuldades de conseguir informação, porque você não tem uma imprensa nesses lugares, Ronaldo, que cobre o dia a dia do clube. Então, a gente vai encontrar dificuldades e aos poucos, o que a gente tiver de informação, a gente vai trazendo também para atualizar um pouco o torcedor do Marília, porque eu percebo que às vezes alguns maquianos estão preocupados, poxa, né, mas e aí, o MAC ainda só tem 10 jogadores, não está muito atrasada a preparação em relação a outros clubes, né, porque você não tem tantas informações até disponíveis na internet sobre os adversários, não só do Marília, mas de outros grupos também. Então a gente vai dar um posicionamento, vai trazer um pouco das informações do Assisense, já que um ex-dirigente do MAC hoje também comanda o clube de Assis. Não tem informações na imprensa, porque é um campeonato semi-amador também, né, Jorge? Tem que levar em consideração isso. Né? É claro que até mesmo em Série A3, em Série A2, alguns clubes, Ronaldo, a gente também tinha dificuldades de pegar informação, como Monte Azul, por exemplo, não tem uma imprensa atuante. E outras cidades, aquelas próximas à capital, como Atibaia, Taboão da Serra, não tem uma imprensa atuante, né? Seja veículo impresso, ou rádio, ou TVs. Então, há uma certa dificuldade de a gente conseguir informações desses clubes. É diferente de como você vai jogar, por exemplo, né? Contra uma Inter de Limeira, contra um Botafogo de Ribeirão Preto, até um América de São José do Rio Preto, onde você já é uma cidade grande, de grande porte. Então, você já tem uma cobertura mais consistente desses clubes, né? Agora, quando você pega algumas cidades muito pequenas, né, que às vezes não tem nem um veículo de comunicação impresso, que às vezes é semanal, bissemanal, então fica mais complicado. Às vezes as emissoras de rádio também só transmitem os jogos e olha lá, então há uma dificuldade muito grande, a gente vai ter uma dificuldade enorme em conseguir informações dos adversários do MAC, principalmente na primeira fase. Acredito que ao longo que o MAC avance de etapa, quando talvez ficar com algumas equipes mais tradicionais, como Francana, Paulista de Jundiaí, se isso acontecer, né? Catanduvense, aí talvez a gente tenha um informativo melhor sobre esses adversários, mas não vai ser só difícil para o clube MAC, vai ser difícil para nós da imprensa também pegar informações desses adversários. Ok.
Bom, vamos começar com a principal notícia do esporte do dia. Foi a confirmação da venda do Éder Militão, ex-jogador do São Paulo que estava no Porto, para o Real Madrid. É o primeiro reforço do Zidane, que está retornando ao clube. E isso dá ao São Paulo um lucro aí de superior a 40 milhões de reais, Jorge. Né? O Militão, o São Paulo vai receber com essa transação 5,8 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões, pelo jogador formado em suas categorias de base. Além do mecanismo de solidariedade da FIFA, os brasileiros ainda detinham 10% de uma negociação futura no acordo de julho do ano passado com os portugueses. Ao todo, o tricolor, com sua promessa, chega a números próximos de 43 milhões de reais, né? Agora, sabe o que eu não entendo, Jorge? Eu não entendo uma coisa. Por que uma equipe europeia não compra diretamente aqui no futebol sul-americano, no futebol brasileiro? Tem que primeiro passar numa peneira lá na Europa. Para justamente saber se é um jogador que tem um perfil de grande clube, Ronaldo. Isso tem acontecido com uma grande frequência. A gente tem acompanhado os principais jogadores que hoje saem do Brasil e vão para a Europa, Ronaldo. Raramente eles já vão para os grandes centros. Na verdade, assim, não os grandes centros, as grandes equipes, como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United. Acontece, mas essa situação vai ficando cada vez mais difícil. Então, o que tem acontecido demais é clubes médios e pequenos na Europa, que têm até uma certa visibilidade, como o Porto tem, contratam esses jogadores sul-americanos, brasileiros ou argentinos. Aqueles que acabam se destacando, esses clubes viram um trampolim para um clube maior. E isso vem acontecendo com uma grande frequência, porque a gente tem percebido que nos últimos anos, Ronaldo, o europeu, como ele tem gastado muito, é claro que para comprar diretamente de um clube sul-americano, o valor é bem menor do que você comprar esse atleta de um outro clube europeu, mesmo que seja um clube com poder aquisitivo menor do que, por exemplo, no caso Real Madrid e Porto, a diferença financeira dos dois é abissal. Então, quer dizer, você está pagando 215 milhões pelo Militão, sendo que há 6 meses ele custou, se eu não me engano, pouco mais de 20 milhões de reais para ir para o São Paulo, sair do São Paulo e ir para o Porto. Então, o Porto está lucrando algo absurdo com essa venda. Mas o clube grande, Ronaldo, ele entende também que não é uma questão apenas técnica, é uma questão de adaptação e principalmente de comportamento. Isso é muito avaliado. Então, os grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, raramente, talvez acho que o último exemplo, um dos últimos exemplos de transação direta de um sul-americano para um clube grande com situação de jogo seja o Neymar, talvez. Não estou puxando algum para a memória, daqui a pouco algum amigo internauta. Tem o Rodrigo do Santos, tem o próprio... Não, mas é diferente, Ronaldo. Aí você está contratando o Rodrigo. Mas aí tem uma diferença. O Vinícius Júnior foi contratado pelo Real Madrid, só que ele estava no Real Madrid B. Ele fazia parte do Real Madrid. Ele estava fazendo parte do Real Madrid B. Ele não foi contratado para fazer parte do principal. Ele acabou ganhando esse espaço por uma série de motivos. Da saída do Cristiano Ronaldo, dele estar se destacando no time B, que é o time Castilha lá do Real Madrid. Uma série de questões. Ele não foi contratado para já estar no Real Madrid. Bem diferente. Aí, é claro, com algumas questões aí que envolvem a saída do Cristiano Ronaldo e a má fase do Real Madrid, ele acabou subindo, até porque também, com a demissão do Lopetegui, ex-técnico do Real Madrid, o Solari, que era o técnico do time B do Real Madrid, subiu para o principal e aí ele puxou o Vinícius Júnior também para o principal. Então, é bem diferente. E o Rodrigo do Real Madrid, você pode ter certeza, Ronaldo, dificilmente ele já vai chegar e vai fazer parte do grupo principal. Talvez ele passe por esse processo do Castilha B, ou como acontece em muitos dos casos, o jogador ele assina com o Real Madrid e depois é emprestado por um outro time da Espanha ou da Europa para ganhar experiência. Então, é diferente. Talvez o Neymar tenha sido o último jogador efetivo em que um clube grande comprou para já utilizar no elenco principal. Então, é isso que eu digo. Então, no caso do Militão, foi utilizado esse trampolim como vários jogadores. Eu posso citar aqui, por exemplo, do Porto só. O Danilo, lateral direito, que era do Santos, foi para o Porto e depois foi para o Real Madrid, não deu certo, foi para o Manchester City. Mas fez esse trampolim de um clube médio na Europa para depois chegar a um grande. O Alexandre, lateral esquerdo da Juventus, também ex-Santos,
Porto e depois foi para os grandes centros. Hoje está na Juventus da Itália. Aí Felipe Coutinho saiu do Vasco, muito jovem, foi para a Inter de Milão, foi para a Espanha, rodou um monte de clube para depois chegar no Liverpool, ganhar esse status e hoje estar no Barcelona. Então, é o que vem acontecendo. Raramente você tem um jogador sul-americano contratado de forma direta para um grande clube europeu. Claro, podemos citar aqui o Gabriel Jesus. Esse é um exemplo, agora me veio na cabeça. Gabriel Jesus saiu do Palmeiras, foi para o Manchester City, mas isso não é muito recorrente. O que geralmente acontece é esse jogador brasileiro ou argentino ou outro tipo de sul-americano se destacar em uma equipe média e aí sim chegar a um clube grande como Real Madrid, Barcelona e outros mais. Outra notícia interessante do dia aqui, Jorge, o Elano deu uma entrevista a um site esportivo dizendo que naquela derrota do Santos para o Vasco, do Santos para o Barcelona por 4-0 na final do Mundial Interclubes de 2011, o Elano chegou no Lionel Messi e pediu, pelo amor de Deus, para o Barcelona diminuir o ritmo, para não ser uma goleada muito maior do que já foi. Essa entrevista foi dada ao site Yellow and Green Football. Estou bem com o meu inglês aqui? Tá bom, Ronaldo. Eu também não sou craque no inglês, então tá ótimo. Para mim tá ótimo. Agora, o fato é o seguinte, Ronaldo, desse episódio. Eu me lembro muito bem daquela final do Mundial de Clubes entre Santos e Barcelona e foi um massacre. Mas aí você fala assim, olha, isso mostrou... eu lembro que aquele jogo, ele foi tratado de uma certa maneira pós o confronto, de uma maneira em que a imprensa bateu duramente no futebol sul-americano, porque até então você tinha, Ronaldo, o melhor time sul-americano, não pelo fato apenas de ter sido campeão da Libertadores, mas por ter Paulo Henrique Ganso, Neymar, né, no auge, né, na época, os dois jogando muito bem, com uma equipe que encantava ao se ver jogar, né, do Muricy Ramalho, que também foi do Dorival Júnior. Era uma equipe que encantava, não era apenas uma boa equipe. Extremamente ofensiva, era um time que tomava 2, 3 gols, mas fazia 5, 6. Então, era o que de melhor identificava o futebol brasileiro, de outros tempos. E a derrota para o Barcelona daquela maneira que foi, evidenciou a grande diferença que é entre os grandes times europeus e os principais clubes sul-americanos. Então acho que aquele jogo foi bastante emblemático, né? E o Elano pediu isso para o Messi. Eu acho que nenhuma surpresa em relação a isso. Só que tem um detalhe, Ronaldo, que talvez muita gente se esquece. Na minha visão, na minha modesta visão, aquele Barcelona de 2009 até 2012, para mim foi um dos melhores times que eu vi jogar da história do futebol brasileiro mundial. Com o esquema Guardiola de jogo, aquela troca de passes envolvente, eu nunca vi nenhum time, nenhuma seleção alcançar aquele nível de excelência como alcançou o Barcelona do Guardiola. E só para encerrar, Ronaldo, eu me lembro também que o Barcelona foi para a final do Mundial de Clubes, se eu não estou enganado, vencendo na final da Liga dos Campeões o Manchester United do Alex Ferguson na ocasião. Se eu não estou enganado, venceu por 3-1. Venceu por 3-1, Ronaldo, e foi o mesmo massacre técnico do que foi Barcelona e Santos. Quer dizer, o Manchester United fez um gol, num contra-ataque, escapou uma bola, conseguiram fazer o gol. Mas o Barcelona foi aquele jogo assim, Ronaldo, ataque contra defesa. E aí a gente está falando do Manchester United, né? Uma realidade financeira muito próxima do Barcelona. Então, na verdade, não foi só o Santos que foi, entre aspas, humilhado naquela partida. Outros gigantes da Europa também passaram pesado na mão do Barcelona, que massacrava todo mundo naquela época, seja clube grande, clube médio ou clube pequeno na Europa. Ele respondeu, o Messi respondeu por Elano, vamos jogar. Se vocês não jogarem, nós vamos. Outro detalhe também, o Capello, ex-técnico da seleção italiana, russa. Ele disse assim, em relação ao Cristiano Ronaldo, né, com os 3 gols recentes, disse assim, gênios só Pelé, Maradona e Messi. Depois do intervalo comercial, mais informações do esporte. Voltamos já.
Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Antes de continuarmos com as informações do dia, os alôs aí para os internautas, né, Jorge? Bastante gente nos acompanhando aqui, Ronaldo. Queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Rodrigo Costa Rufino, né? Um dos amantes do Parma Marília, uma equipe de futebol amador da cidade. Rodrigo, obrigado pela audiência. São Paulino fanático, Rodrigo. E maquiano também, óbvio. O Matheus da Santa dizendo aqui boa noite. Ao Felipe Fagundes, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado, Felipe. O Adriano Silvestre também dando boa noite. O Wilson Gino conosco. Christian Cabrini. O Noé Cardoso de Sá também dando boa noite. Anderson Moschetti. O Zé Gonçalves, né, o Namen. O Giovanni Leme, ex-volante do Marília Atlético Clube, jogou a Bezinha, inclusive, do ano passado pelo Assisense. Obrigado pela audiência. O ex-fisioterapeuta do Marília, o Leonardo Oliveira, também conosco, o Alexandre Lopes. Obrigado aí a todos que estão nos acompanhando via Facebook. Hoje, ok com o Facebook, ontem tivemos problemas, mas hoje está funcionando ok. Quem quiser mandar sua mensagem, pedir seu abraço, fique à vontade aqui nas redes sociais. Ok. Bom, vamos falar do Coringão, que ontem venceu com uma certa tranquilidade a equipe do Ceará pela Copa do Brasil. Abriu uma vantagem enorme, né? 2 gols de diferença, quer dizer, para ter alguma chance de reverter o placar, o Ceará tem que vir fazer 2 gols de diferença aqui para ir para os pênaltis, né, Jorge? É um caso semelhante ao que aconteceu aí recente aí com o Atlético de Madrid e o Juventus, só que o Ceará não é a Juventus de Turim, não tem Cristiano Ronaldo. E nem o Atlético de Madrid, né? Vamos dizer assim. Nem o Atlético de Madrid. Bom, Ronaldo, me surpreendeu o resultado. Eu esperava um jogo mais equilibrado, até porque o Corinthians não é uma equipe que costuma golear seus adversários.
e você enfrentou um clube de Série A. Eu, sinceramente, esperava um jogo com poucos gols, e pelo contrário, né, foram 4 gols. Também, não sei se por conta da chuva, né, o gramado também, mas pelo que os gols até que eu percebi, eu acho que a chuva não teve nenhuma influência em relação ao resultado, até porque, né, a partida precisou ser adiada por algum tempo, por 20 minutos, por conta das fortes chuvas que caíram lá na capital cearense. Mas o fato é que é um resultado que encaminha, que praticamente deu a classificação ao Corinthians. 2 gols de diferença, né? Pelo regulamento da Copa do Brasil, nessa fase não tem a questão do gol qualificado, né? O gol fora de casa tem um outro peso, ou seja, 3-1 para o Corinthians no primeiro jogo. Se o Ceará vencer o segundo jogo por 2-0, por 2 gols de diferença, independente do resultado, ele leva a decisão para os pênaltis, e aí, para avançar de forma direta, teria que ganhar por 3 de diferença. Não acredito que o Ceará tenha essa força para dificultar as coisas para o Corinthians, ainda mais em Itaquera. Então, acho que um confronto já praticamente definido. E é engraçado, Ronaldo, porque o Ceará não jogou mal. Muita gente pode olhar, poxa, né, o Corinthians atropelou o Ceará. Muita gente tem até dito que foi a melhor partida do ano que o Corinthians fez na temporada. Pode até ter sido, eu não assisti todos os jogos, mas fez um jogo bastante seguro. As peças estão encaixando muito bem, e de uma maneira talvez mais rápida do que muita gente esperava, até o próprio Fábio Carille. E o Corinthians, com Wagner Love, com Júnior Urso, que é um jogador que tem uma característica que se assemelha muito ao estilo Carille, né? Ao estilo Corinthians, um volante que não tem tanta qualidade de passe, mas aparece muito bem na área para finalizar, seja para cabecear, seja para chutar, é muito forte fisicamente. E o Corinthians acabou fazendo 3-1 no Ceará, que não jogou mal, criou várias chances, talvez até oportunidades mais claras que o Corinthians, mas aí não finalizou, não conseguiu marcar. E aí, quando você joga contra um time que tem uma dimensão muito maior contra o Corinthians, né, no caso o Corinthians, se o time médio ou pequeno não mata a partida, ele acaba sofrendo com isso, e com o placar de 3-1 o Corinthians praticamente encaminhou sua classificação. Mas chama a atenção como os reforços, Corinthians, que foi um dos que mais contratou, né, dos principais clubes aí do futebol paulista, dos grandes, foi o que mais mexeu no elenco, não só na questão do treinador, mas também, se não me engano, foram 11 reforços. E esses reforços que chegaram do exterior, no caso principalmente do Wagner Love e do Júnior Urso, que foram os destaques ontem, esses 2 jogadores que estavam, o Júnior Urso estava na China, o Wagner Love na Turquia. Tudo bem, tinham atuado nos seus clubes, mas geralmente se pede um pouco mais de tempo para esses jogadores entrarem no ritmo físico e até de adaptação, né? E eles já estão caindo como uma luva na equipe, né? O Wagner Love, ou como centroavante ou como atacante de lado, tem sido extremamente útil, quer dizer, mais do que muita gente imaginava. E o Carille também é responsável por isso. É impressionante como o Carille consegue montar equipes competitivas com o que tem em mãos. Mas também tem o fato de que muitas das contratações, nem o próprio Carille deu uma entrevista, nem ele mesmo imaginava que tantos reforços de qualidade poderiam chegar nesse momento como tem acontecido, né? Isso também é muito importante, tem deixado o Corinthians extremamente competitivo em todas as competições. Na verdade, esse Corinthians é um time do Carille, né, Jorge? É impressionante como consegue, né? Talvez não tenha uma certa regularidade nesse início de temporada, mas volto a dizer, nos principais jogos, nos jogos decisivos, nos clássicos, não fez feio, né? Passou na Sul-Americana do Racing, mesmo com o time reserva argentino, não é fácil, avançou. Teve dificuldades nos 2 primeiros confrontos da Copa do Brasil contra times inexpressivos, né? Vamos dizer assim, mas avançou. Agora caminhada a classificação para a 4ª fase da Copa do Brasil, e nos 3 clássicos, né, não perdeu. Ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo e empatou com o Santos. Então, quer dizer, é um começo de ano bastante positivo em meio a tudo aquilo que o Corinthians precisava fazer em termos de renovação de elenco. Hoje está sendo comemorada uma data, 15 anos, Jorge, daquele jogo em que envolveu São Paulo e Juventus, que acabou livrando o Corinthians do rebaixamento no Paulistão. Quem não se recorda, né? O corintiano e o São Paulino, né? Que o Grafite fez o gol, venceu a partida, né? Se eu não me engano, contra o Mojimirim. Foi contra o Mojimirim? Não, contra o Juventus. Contra o Juventus da Moca, e com isso o Corinthians escapou do rebaixamento no campeonato estadual, né? O jogo foi 2-1 para o São Paulo, os 2 gols do Grafite.
A torcida começava a vaiar o grafite pelos gols marcados, essa que é a verdade. E o Corinthians só não foi rebaixado devido a essa vitória do São Paulo sobre o Juventus, porque o Juventus terminou a competição com 2 pontos a menos que o Corinthians. Se o Juventus tivesse ganho do São Paulo, passaria em 1 ponto. Com isso, estaria rebaixado o Corinthians e o outro time foi o Oeste, na época de Itápolis, né? Que perdeu, lembra? Eles perderam 12 pontos por escalação irregular. Sim. Então, de um grupo caiu o Oeste, de outro grupo acabou caindo o Juventus. Era para ter caído o Corinthians. É uma lembrança que São Paulinos e corintianos não esquecem, né? Hoje 15 anos, Jorge. 15 anos. 15 anos. Bom, São Paulo e Palmeiras no sábado aí, por falar em 15 anos, por falar em São Paulo. Pedreira para o Tricolor, o jogo no Pacaembu. Na verdade, todo jogo para o São Paulo já... Independente do adversário. Independente do adversário, fraco ou forte, gigante ou pequeno, tem sido uma tortura, né? Tem. Até porque o São Paulo não tem o seu treinador ainda não comanda de fato a equipe. Está com um interino. Ontem teve uma reunião lá no Morumbi pedindo reforços. A gente já comentou isso aqui também, Ronaldo. É claro, o Cuca já falou, quero o Roger Guedes, ou quero o Keno, quero o Tietê, mas ele talvez esteja esquecendo, Ronaldo, que ele está no São Paulo e não no Palmeiras, né? No Palmeiras você fala, eu quero aquele fulano. Você tem boa chance de conseguir mesmo que ele esteja atuando fora do país. Agora, no São Paulo e em outras grandes equipes do futebol brasileiro não é bem assim. Então, é claro, Keno e Roger Guedes... os dois resolveriam o problema do São Paulo, principalmente no ataque pelos lados, que eu acho que é o grande problema hoje do Tricolor, que tem que atuar com o Antony e Elinho por não ter jogadores de mais experiência para atuar nos lados de campo, né? Então, para mim, é claro que o Cuca pelo menos entende que os reforços eles precisam partir de 2 atacantes de lado e também de um volante que saia mais para jogar. Então, acho que isso, pelo menos o Cuca entendeu e que o São Paulo precisa melhorar. Só que passa pela questão financeira. Vendeu agora o Militão para o Real Madrid, o São Paulo vai receber esse dinheiro, não sei quando vai receber o dinheiro, não sei como vai ser a forma de pagamento, mas é claro que tem que ser utilizado na captação de um reforço de peso, pelo menos um, para atuar como atacante de lado, né? Pelo menos um de grande peso e um outro jogador que você talvez aposte aí, talvez de algum estadual que tem algum potencial e tudo mais, mas o fato é que o São Paulo precisa sim de reforços e que cheguem o mais rápido possível. Claro que não para o Paulistão, apesar do São Paulo já não ganhar o estadual há um bom tempo, nesse momento seria talvez algo muito surpreendente, mas pode acontecer, de o São Paulo ser campeão paulista. Não seria nenhum absurdo, mas seria uma surpresa em meio a tudo que acontece. E para esse clássico contra o Palmeiras, apesar do São Paulo ter um mando de campo, jogar no Pacaembu, São Paulo não vence o Palmeiras em campeonatos paulistas, no Campeonato Paulista há 10 anos. A última vez foi em 2009. Tem um outro tabu aí para quebrar e o São Paulo ultimamente não tem sido bom em quebrar tabus, né? Os outros times contra o São Paulo sim, mas o São Paulo contra os rivais... Então, é uma expectativa aí de um jogo que o São Paulo terá muitas dificuldades para um Palmeiras que já está praticamente classificado, vai jogar com um time titular, porque sabe que é um clássico, mas que tem um peso muito maior de uma derrota para o São Paulo do que propriamente para o Palmeiras. Dois jogadores que estavam suspensos ganharam efeito suspensivo para esse clássico. O Moisés pelo Palmeiras e o Gonzalo Carneiro pelo São Paulo, né? Eles ganharam efeito suspensivo, têm condições de atuarem no clássico e os dois vão a julgamento provavelmente na próxima segunda-feira pelo pleno do TJD. Quem ganha mais com essa disponibilidade, vamos dizer assim, Jorge? Olha, Ronaldo, eu acho que o Palmeiras, o Moisés, ele não é um titular absoluto no Palmeiras. Nem o Carneiro no São Paulo. Nem o Carneiro, mas talvez até, Ronaldo, pelo fato do Carneiro também atuar como um atacante pelos lados, para dar talvez um pouco mais de experiência, né? Para você não deixar nas mãos de Elinho e Antony criarem as jogadas pelas laterais, talvez, eu acho que nenhum grande desfalque seria os dois. Nenhum grande desfalque para nenhum dos lados. Só que eu acho que para o momento das duas equipes, o Carneiro é mais importante para o São Paulo do que o Moisés para o Palmeiras. Até porque o Palmeiras tem muitos jogadores que podem ocupar essa função do Moisés, até mesmo se quiser o Lucas Lima,
tem o Zé Rafael, apesar de serem jogadores com uma outra característica, mas tem outras opções melhores. No São Paulo, para a vaga de Elinho e de Antony, por exemplo, você não tem nenhum outro jogador que possa fazer o ataque pelos lados. Então acho que o Gonzalo Carneiro seria pelo menos uma boa possibilidade aí de uma mudança de característica. É a situação. O Matheus da Santa dizendo aqui, Ronaldo, a gente falou daqueles 15 anos, daquele jogo em que o Corinthians torcia para o São Paulo ganhar contra o Juventus para não ser rebaixado. O Matheus da Santa lembrando que o último jogo do Oeste, que foi um dos rebaixados naquele ano, foi no Paulistão, foi contra o MAC, no Abreuzão, placar de 2-2, né? O MAC já tinha um histórico de não ganhar do Oeste de Itápolis, né? Tinha um retrospecto muito ruim, era impressionante como o MAC não conseguia ganhar do time de Itápolis. O André Rodrigues Soares está dando boa noite aqui. O Zé Gonçalves Unamen está dizendo aqui, Ronaldo, o Corinthians vai ser campeão paulista e campeão brasileiro. O Fábio Carilli está montando o time ideal para essas duas competições. Eu acho que paulista tem grandes chances. Para o brasileiro, se ele for campeão, Onamen, para mim vai ser mais uma surpresa como foi em 2017. Porque se você falar para mim que o Corinthians vai brigar pelo título da Copa do Brasil, ou até mesmo da Sul-Americana, como um caso são competições de mata-mata, eu até concordo. Eu acho que o mata-mata ele deixa a situação muito equiparada em relação a elencos. Porque você não precisa ter um elenco para ganhar essas competições, na minha visão. Você precisa ter um bom time. E se você consegue manter um bom time, você consegue conquistar um título de mata-mata. Já no brasileiro, você precisa de elenco. Apesar de boas opções que o Corinthians tem em mãos, eu ainda vejo que fica muito difícil você concorrer em termos de elenco com Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Eu vejo muito difícil. Mas, como em 2017 aconteceu e ninguém acreditava que numa competição de pontos corridos o Corinthians pudesse ser tão regular, não vou descartar, não vou dizer aqui que seria... É um absurdo falar que o Corinthians vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Bom, pelo lado do Santos, o Santos será desfalques devido a convocações para suas respectivas seleções, né? Vai ser pelas quartas de final contra o Red Bull. O Peixe não vai ter três estrangeiros convocados. O paraguaio Denis Gonzalez, o peruano Cueva e o venezuelano Soteldo. E essa lista poderia ter sido maior. O Carlos Sanches foi cortado da pré-lista da seleção uruguaia. Poderia ser 4 nomes. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta o assunto é Marília, Atlético Clube e a Série Bzinha. Voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda.
Antes de falarmos de MAC, não podemos deixar de falar também, Jorge, que ontem tivemos brasileiros envolvidos na Libertadores da América e com boas situações envolvendo o Flamengo, né? E também a equipe do Internacional. Do Internacional de Porto Alegre. Os dois venceram ontem e o Flamengo está no mesmo ritmo do Palmeiras, com 6 pontos. E o Inter também. Também. Os 3 podemos dizer que estão encaminhados para a classificação. Eu assisti o jogo do Flamengo, Ronaldo, contra a LDU que foi campeã da Libertadores em 2008, né, vencendo até o Fluminense, que era comandado pelo técnico Renato Gaúcho na ocasião. Depois ganhou um título da Sul-Americana, né, nesta década, mas mostrou-se um time extremamente enfraquecido para a Libertadores desse ano, né? Um time que tem alguns jogadores que passaram pelo futebol brasileiro. O Orejuela, que era um jogador que estava no Fluminense, atua como titular. O Nico Freire, que foi jogador do Palmeiras no ano passado, mas nem teve oportunidades. Mas se mostrou um time bastante fraco, e o Flamengo com um elenco muito forte, um ataque muito bom, né? Eu não tinha assistido outros jogos do Flamengo. Até muita gente disse que foi o melhor jogo do Flamengo na temporada. E eu vi uma troca de passes, um nível de futebol apresentado muito bom em relação ao rubro-negro carioca, né? Como eu citei do quarteto do Grêmio e quarteto do Palmeiras de ataque, também gosto muito do quarteto, né, do Flamengo, que hoje é formado pelo Everton Ribeiro, que é um meia atuando mais como um atacante pela direita, a chegada do Diego como um meia, o Bruno Henrique e Santos como um atacante pela esquerda e o Gabigol como centroavante. Realmente é um quarteto muito bom. E que teve ontem uma troca de passes bastante envolvente. A LDU deu muitos espaços, não esperava que um time que tivesse tanta limitação técnica pelo menos não marcasse tão bem como geralmente se espera de uma equipe inferior tecnicamente que joga fora de casa para se fechar. Mas o que mais me chamou a atenção, Ronaldo, também foi o volante, o William Arão, que quase esteve muito perto, né? Esteve muito perto de defender o São Paulo. Tem uma qualidade de passe absurda, né? Um volante que entra na área e tem qualidade de passe. Diferente de uma característica, por exemplo, que eu citei no bloco anterior, do Júnior Urso do Corinthians, que é um volante também que entra na área, né? Pisa na área, como agora os jornalistas dizem, né? Pisa na área, finaliza, cabeceia, mas ele é um jogador que mais carrega a bola e se apresenta um pouco mais. O William Arão já é um volante de mais qualidade de passe, que também entra na área para cabecear, tanto que teve uma chance muito boa, uma característica diferente. E a troca de passes foi absurda contra o time equatoriano. Ganhou de 3, poderia ter feito muito mais, né? Cometeu alguns erros nos 2 pênaltis, né? 2 pênaltis infantis, um defendido pelo Diego Alves, outro não. Mas a LDU praticamente não sujou o uniforme do goleiro do Flamengo, que fez uma exibição de gala e mostra que é um time que vai brigar por título. Se vai ganhar, uma outra história, mas vai estar na cabeça das principais competições. Bom, Jorge, o que me chamou a atenção foi mais um pênalti defendido pelo Diego Alves. Sim. Quando ele estava na Europa, foram batidos 53 pênaltis contra ele. Dos 53, ele pegou 25, quase 50%. E ontem pegou mais um. Sendo que ele pegou pênalti na Europa já de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Sim. É um baita de um goleiro, né? Agora, você imagina, numa decisão por pênaltis, um adversário do outro lado contra o Diego Alves. Pegador de pênaltis. Como temos muitos pegadores de pênaltis aqui no futebol brasileiro, né? O Cássio do Corinthians também costuma pegar muitos pênaltis também. Temos goleiros com essa característica, mas claro, o Diego Alves é mais evidenciado pelo fato dele ter atuado na Espanha e ter pegado o pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Então isso já o credencia a grande pegador de pênaltis, né? E ele pegou muito bem o primeiro pênalti batido pelo Entriago, que é o nome do jogador da LDU. Depois ele não conseguiu pegar o outro pênalti, mas já saiu ovacionado pela torcida. Bom, hoje teremos outro brasileiro em campo. O Atlético do Paraná pega o Jorge Wilstermann. Lembrando que o Cruzeiro, que jogaria ontem, devido aos problemas que estão acontecendo na Venezuela, o time não conseguiu chegar ao Brasil. O jogo foi transferido para hoje, também foi impossível e foi remarcada uma data posterior agora para Cruzeiro e Deportivo Lara. O jogo aconteceria hoje às 7h15, né? Estava marcado previamente, mas aí, por conta da crise que vive a Venezuela, o Deportivo Lara com as dificuldades e tudo mais, é uma pena, mas acaba respingando também a situação política no esporte local lá da Venezuela.
Vamos falar de Marília, Jorge? Vamos lá, Ronaldo. Vou falar primeiro do Assisense, Ronaldo, até porque eu conversei agora à tarde com o diretor de futebol do clube, que foi dirigente no MAC, foi diretor de futebol do MAC, o Rodrigo Ortega. Ele que foi por quase 2 anos aí diretor de futebol do MAC, nesse período comandado pelo presidente Antônio Carlos Sojinha, até porque é um homem de confiança do Sojinha, né? E ele hoje está no Assisense, não tem nenhuma ligação com o Sojinha na questão de futebol. Os dois, claro, têm um relacionamento de amizade há muitos anos, mas não tem nenhuma ligação na questão do futebol agora que o Ortega está no Assisense. E eu bati um papo com ele por telefone, né, que está lá em Assis, para saber como é que está a questão do Vossen, né? Ele falou que desde o dia 5 de fevereiro o Vossen já começou a sua pré-temporada. O técnico lá é o Paulo César dos Santos, mais conhecido como PC, e que é um nome que muitos técnicos o respeitam na Bezinha. O próprio técnico Ricardo Costa, técnico do Marília, né, que nas últimas 3 edições da Bezinha subiu 2 vezes e chegou até a semifinal, reconhece que o PC faz bons trabalhos, mesmo com pouca estrutura, mesmo com pouco material humano na mão. Então, o PC está lá no Assisense. Perguntei para o Ortega como é que está a estrutura. Ele falou, olha, é claro que não dá para comparar a estrutura do MAC com a do Assisense, né? Lá o presidente, o Fábio Melo, acho que se eu não me engano é Fábio Melo, o nome do presidente do Assisense, toca o clube. Ele está como presidente, ele é o Fábio Melo presidente, o Ortega não como... Não é o padre não, né? Não é ele não. Tá. E o Ortega como diretor de futebol. E eles estão tocando o clube, né, com as dificuldades que tem. E tem lá 3 jogadores, Ronaldo, que estavam no MAC recentemente. 3 jogadores, aliás, 2 jogadores de base. Um deles é o volante Matheus Tietê, que foi um dos bons destaques do MAC na Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano. Está lá o Matheus Tietê, jogador aí de 19 anos. E o outro é o lateral esquerdo Vinícius Abreu. Esse já tem 20 anos, jogou o Sub-20 do MAC o ano passado, né, em 2018. São os 2 atletas que hoje fazem parte do elenco do Assisense, mas que estão em avaliação, ainda não foram confirmados como contratação. Quem também está lá é o lateral esquerdo Felipe, que jogou pelo Babaçu do Maranhão, na Copa São Paulo, enfrentou o MAC, e ele estava aqui no Alves Celeste até algumas semanas atrás, acabou sendo dispensado pelo técnico Ricardo Costa e foi lá para Assis, também está sendo observado. Outro jogador do Sub-20, aliás, outro jogador da Copinha, são 3 jogadores, o atacante Matheus Lopes. Ele ainda até tem contrato com o MAC, mas o MAC não pretende continuar com o atleta, ele tinha um contrato ainda um pouco mais extenso por conta do ano passado, mas isso vai ser rescindido. Caso ele fique então no Assisense, o MAC vai assinar a liberação. Então são esses jogadores. E eu perguntei, e aí, o Assisense entra para incomodar, para buscar acesso? Ele falou, olha, claro que todo mundo que entra na competição entra para vencer, mas a gente sabe das limitações, sabe que outras equipes são favoritas, têm melhor estrutura, mas que o Assisense vai cumprir o seu papel. Segundo ele, está mais organizado do que nos últimos anos. Isso a gente só vai ver quando a bola rolar de fato. E é um dos adversários do Marília nessa primeira fase da Bezinha, o Assisense. Só para destacar aqui, o MAC vai enfrentar o Assisense no dia 12 de abril. No dia 12 de maio, numa sexta-feira, às 8 da noite. 12 de maio, num domingo lá em Assis. MAC e Assisense, 10 horas da manhã no domingo será o primeiro jogo entre MAC e Assisense, inclusive o primeiro jogo oficial na história entre esses 2 clubes. Já se enfrentaram em jogos treinos, amistosos, mas oficialmente será o primeiro confronto da história. Interessante, Jorge, que o MAC vai fazer os 2 jogos contra as equipes de Assis no primeiro turno lá em Assis, né? Primeiro contra o Vossen, é a estreia inclusive do MAC, e depois pega o Assisense também, os 2 primeiro na cidade de Assis e depois no retorno, as 2 partidas acontecendo em Marília. Maravilha. Bom, mandar um abraço aqui para o Vinícius Ferreira. Que jogador da base do MAC. Super fã, ele está dizendo aqui. E que tem do MAC aí, Jorge? Bom, do Alves Celeste, Ronaldo, agora à tarde um treino lá no Country Club, né? O time treinou apenas agora no período da tarde. Por enquanto, mais nenhum jogador foi dispensado, né? Alguns ainda em avaliação, mas ninguém foi dispensado. Mais nenhuma nova contratação, né? O MAC tem 10 jogadores acertados para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. Vamos recapitular aqui então, Ronaldo. O goleiro, aliás, o Geilson, do Comercial, pelo menos é o único oficialmente acertado. Os laterais, Matheus Mima do Comercial, Giovani do Independente de Limeira e Wesley do Primavera. Zagueiro,
só o Cita Júnior do Taquaritinga, volante só o Matheus Chiclete do Penapolense, o meia o Helder do Taquaritinga e 3 atacantes, João Feres do Taquaritinga, Lucas Lima do Grêmio Anápolis de Goiás e o Lucas Souza da Inter de Bebedouro. Então são esses atletas que já estão acertados para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão, além de outros atletas de base que ainda buscam um espaço na lista principal dos 26 nomes, o goleiro Ian, o zagueiro Zé Roberto Rafael Garuti, o meia Vitinho e os atacantes Denner e Igor. Além deles, jogadores que fazem parte da lista B, que são atletas da base, que têm contrato nos últimos 6 meses e atuaram uma competição oficial, no caso, a Copa São Paulo, né? São 11 jogadores nessa situação, que não preenchem as 26 vagas, até participam de uma outra lista que ela é ilimitada, mas que para a competição você só pode levar 5 jogadores, relacionar 5 jogadores dessa lista B. Então, e a 5 gente por partida, né? 5 por partida, isso. E agora o MAC vive a expectativa também, Ronaldo, de marcar alguns jogos amistosos, né? Jogos preparatórios para a disputa da 4ª Divisão. O técnico Ricardo Costa tem algo previamente agendado em termos de data, mas ainda não tem adversário. Talvez até mesmo outros concorrentes que estão jogando a Bzinha em outros grupos possam enfrentar o MAC nesse período preparatório, mas a prioridade do treinador é tentar pelo menos enfrentar os times reservas aí de clubes da Série A3, como o próprio rival Noroeste, ou até mesmo do Linense, que está jogando a Série A2. Então a prioridade é essa, mas não está descartada a possibilidade de outros adversários de grupos diferentes da Bzinha também. Você acredita que novas contratações de jogadores de maior qualidade, não vou dizer qualidade técnica, mas jogadores com mais rodagem em Bzinha devem chegar quando, Jorge? Olha, Ronaldo, eu acredito que não esteja em atividade dificilmente virá, a não ser que apareça uma grande oportunidade de mercado, a não ser que você traga, por exemplo, como foi o Geilson. Ele não estava atuando em nenhum clube no primeiro semestre, mas estava já fazendo a pré-temporada num outro clube, no caso o Bandeirante de Birigui. Talvez um jogador numa situação como essa, você tire de um outro clube que esteja realizando pré-temporada. Agora, que se esteja parado, totalmente parado, né, sem clube nem em realização de pré-temporada, acho muito difícil nesse momento. Até porque, Ronaldo, são 26 vagas. 10 já acertados. É claro que tem aqueles atletas da base, como eu destaquei, né, o Ian, o Zé Roberto, o Garuti. Esses vão fazer parte, devem fazer parte do elenco principal. Aí você já coloca mais 6 jogadores, são 16, aí mais 10 vagas. Eu acredito que boa parte dessas vagas será para trazer aqueles atletas que estão em atividade ou na Série A2 ou na Série A3. Mas, até porque não esperando, evidentemente, o fim dessas competições. Mas, por exemplo, um clube já está na última rodada da primeira fase da Série A2 e da Série A3 e já não cai mais, nem se classifica, talvez peça uma liberação antecipada, isso pode acontecer de chegar. Mas um jogador que não esteja atuando, eu acho muito complicado nesse momento, porque agora já é um período em que você tem que ter alguns atletas já pelo menos no mínimo de uma condição física para iniciar o trabalho, para não ficar muito atrás dos outros que já estão num outro tipo de processo físico. Tá ok, Jorge. Estamos chegando ao finzinho do programa. Algum destaque mais? Não, acho que é basicamente isso hoje do MAC, né? Amanhã, sexta-feira, treino em 2 períodos e talvez alguma novidade em relação ao adversário para o jogo treino, né? E a gente vai tentar amanhã ainda trazer uma entrevista, né, de algum jogador que já está acertado, mas ainda não tem pré-contrato assinado. Por isso que ainda a gente tem essa limitação até mesmo nas entrevistas. Ok, tem algum abraço especial, Jorge? Mandar um abraço aqui, Ronaldo, o Di Modenese nos acompanhando, o Alonso Machado está dando até uma boa noite, o Eduardo Arenas, obrigado pela audiência. E hoje o aniversariante, Ronaldo, do dia, é outro telespectador assíduo nosso, o Nivaldo de Souza. Nivaldo de Souza sempre nos acompanhando, ele que já foi dirigente aí do São Bento, né, desse São Bento que tentou retornar ultimamente, e assiste sempre o nosso programa. Muito obrigado, Nivaldo, parabéns, felicidades. Parabéns a ele. O programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.